Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pod Inovação. Eu sou a Ana Júlia, da Engenharia Civil, aqui do campus de Piuí. E hoje eu estou aqui com duas convidadas ilustres, Bruna Elordi e Mary Caetano. Antes de começar a entrevista de fato, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Comida de Mãe, Lanchonete e Restaurante, FT Nutrition, Fernando Barros Engenharia e Construção, PH Videomaker, Sunhead Uniformes e Camisetas, MB Engenharia e também Milhas Sem Segredos. Se você quer viajar todo ano de graça com milhas, siga lá, @milhas sem segredo. Bom, então, eu vou começar com uma pergunta aqui básica. Como que vocês começaram a trabalhar juntas? Como vocês se conheceram? Como que foi o negócio, assim? Bom, primeiramente a gente gostaria, de agradecer o convite. É um prazer para a gente estar aqui, principalmente para mim, que eu sou ex-estudante, então assim tá muito legal. A gente está super animada, como que vai ser esse bate-papo. Mas na verdade, a gente tinha alguns amigos em comuns, E na época da faculdade, eu sabia que ela era engenheira, mas assim, a gente nunca tinha conversado. E assim, eu estava querendo um estágio, e aí eu entrei em contato com ela, perguntando se ela precisava de uma estagiária. E aí a gente começou. E dali, que foi em 2020, a gente começou o estágio. E a gente, assim, desde então, a gente trabalhava junto. Então, assim, quando eu finalizei o estágio, a gente começou a fazer parcerias, de trabalho. E assim que eu formei, a gente iniciou a sociedade de fato, a MB Engenharia. Olha, que legal. Quer falar? Não, pode falar. Então tá bom. Bom, seguindo aqui, eu queria perguntar um pouquinho do começo, assim, se vocês lembram de algum projeto que foi mais importante, mais marcante para vocês, talvez o primeiro, ou algum que vocês tiveram mais dificuldade no início, pode ser quando era estagiária ou quando já começou no escritório mesmo. Certo. Boa tarde, para mim também é um prazer estar aqui, Igual a Bruna falou, a gente já trabalha um tempinho bom juntas. Para mim, um projeto que me marcou bastante, principalmente em Piuí, foi o projeto da Amparo, Associação dos Portadores das Pessoas que têm Câncer, Que foi ali que tudo começou a dar mais certo, Foi um projeto social que eu fiz, a Bruna era estagiária, participou também. Então, assim, me marcou tanto como pessoa como profissional. Depois a gente executou uma parte da obra e eu acho que isso foi muito importante para a minha carreira. É um que eu sempre lembro. Legal. Esse aí foi muito especial, porque assim, é uma obra social, Mas eu acho assim, o mais impactante foi o meu primeiro projeto estrutural. Porque acho que quando a gente é estudante, e depois que forma, tem aquela insegurança, e principalmente da parte estrutural, Porque está totalmente ligado com a segurança. Então, assim, a gente fica muito inseguro, fica, Será que vai dar certo? Justamente. Fazer alguma coisa errada. Eu entendo. Mas, assim, eu acho que esse foi o mais marcante. Legal. Também um pouquinho assim, mais ligado ao início e tudo mais. Tem alguma coisa que vocês aprenderam, só na prática? Que a faculdade não ensina, que você tem que ir lá e quebrar a cabeça e falar, não, e tem que dar errado para você conseguir aprender de fato? Então, essa questão aí é muito importante porque a gente, na faculdade, aprende a teoria, os cálculos. E quando a gente sai da faculdade, a gente acha que é só isso. Só que tem um relacionamento com pessoas, que eu acredito, pelo menos para mim, foi uma parte mais difícil. Não sei se também por a gente ser mulher, que eu acho que é outro fator que complica um pouco, tanto na nossa área. Então, assim, o jeito de lidar com o pedreiro, o jeito de lidar com os clientes, essa questão pessoal foi uma coisa mais difícil que a gente teve que aprender na prática realmente, que a gente tinha teoria, e sabia aonde buscar a teoria para poder fazer dar certo o projeto, mas aquela interação com as pessoas, a gente não tinha muita prática. E aí foi adquirindo com o tempo, e as pessoas foi respeitando a gente ao longo desse tempo, vendo o que a gente conseguia oferecer no nosso serviço e também de relacionamento com eles,
Eu acho que foi isso para mim. Eu acho que assim, é muito da gente saber se posicionar, né? Porque assim, ainda mais quando a gente inicia a carreira, tem aquela questão de insegurança que eu falei. E assim, os nossos clientes procuram pra gente resolver problemas. Que é o que a gente foi treinado de fato na faculdade. Então, assim, todo o cálculo que a gente faz, passa lá cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. E às vezes a gente pensa assim, não vou usar isso, né? Nunca mais esses cálculos, essas fórmulas. Integral. Que isso. Mas, assim, isso aí já está treinando a gente a resolver problemas. Então, assim, essa questão, às vezes, você vai chegar na obra, você planejou que vai sair tudo bonitinho, mas você vai chegar lá, às vezes está um caos. E aí, você precisa se posicionar e saber lidar com essas dificuldades. Então, assim, isso realmente a gente vai aprender mais no dia a dia, né? A teoria não mostra isso. Você chega lá, o projeto é de um jeito, e antes de concretar, às vezes, você tem que olhar a ferragem. Então, as questões da obra também, né? Que é uma coisa que aconteceu, né, esses dias, da ferragem. No papel tudo é bonito, mas quando você coloca na mão de pessoas, o errar é humano, né? Sim. Então, assim, a gente tem várias etapas da obra, várias pessoas, e que se a gente não tiver ali com um olhar crítico, né, profissional, às vezes ainda passa bastante coisa, né, errado. Sim. E a mulher na engenharia também é algo um pouco novo, né? Efetivamente, a minha sala tinha 3 meninos. Tá e vendo? foi uma surpresa. Olha, que legal. Eu me formei em Divinópolis, na UENG. Então, assim, lá já tinha mais mulheres, né? Não foram todas que seguiram carreira, não, que eu me recordo. Mas, assim, foi mais do que 3. Tinha mais que 3. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma certa dificuldade de entrar no... Que eles falam que essa profissão é masculina, né? E a gente gosta de obra, gosta do cálculo, né? Então, é um desafio. Tem mais algum desafio, assim, ligado a ser mulher na engenharia? Não, assim, eu acho que hoje em dia isso está muito bem equilibrado, né? Nas Tá faculdades. equilibrando. Nas faculdades. Mas na obra, por exemplo, se a gente for, né, pegar um exemplo aqui, Piuí, a gente não vê tantas mulheres engenheiras que executam obras, projetos, que é um ramo da engenharia, né, lógico, que estão ali, né, no dia a dia da obra e tal, do que homens, né? Realmente tem essa diferença. Mas, assim, eu tenho 3 anos de formado, eu nunca tive, assim, uma situação que eu fiquei constrangida de alguma forma. Mas é aquilo, né? Às vezes, sei lá, você tem cara de nova, você é nova, engenheira, mulher. E aí, às vezes, talvez o homem não vai te levar a sério ou não vai querer, tipo assim, né, pegar a sua opinião. Então, tem esses desafios. Eu já saí de obra chorando. Já? Eu já, infelizmente. São 10 anos de formada, né? Então, assim, para esse tempo dela, Você é um ainda vai pouco... ter tempo. Mudou. Já mudou, né? A gente ainda tem tempo para chorar. Não, mas vai mudar. Vai. Mas depois, foi bom pro meu crescimento pessoal. E hoje eu te falo que eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus, né? E as pessoas também que estão me respeitam. Então, foi só questão mesmo mais no início, essas coisas. Bom, 10 anos atrás também Já tem um tempinho, né? Sim, já deu uma evoluída, né, nessa questão. teve um pulo muito grande, assim, né? Entre essa entrada das mulheres. Tá sendo muito bom pra gente. Tá assim, tá melhorando. E como é que vocês mantêm? Depois, na faculdade, a gente aprende muito sobre BIM, sobre as novas tecnologias. E como é que vocês se mantêm informadas, assim, depois de já ter saído, agora, assim, no mercado de trabalho? Então, assim, às vezes a gente está na ilusão, assim, acabou os 5 anos de faculdade, eu só vou executar, né? Nunca Não mais vou preciso. estudar. E, na verdade, Não tem ali, como. quanto mais você tiver essa noção, né, que você saiu, você precisa se profissionalizar, você precisa, né, ser um diferencial no mercado de trabalho, porque, assim, hoje, né, tem muito mais oportunidade. Então, a gente vê várias pessoas formadas. Então, você precisa, né, ser um diferencial. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre está buscando, né? Curso, treinamento. Às vezes até o estagiário traz coisas novas para a gente no escritório, né? Igual ela falou, curso profissionalizante, às vezes um encontro, um evento de engenharia, tudo isso mostra, né, as inovações que estão chegando. Vocês já foram em algum evento de engenharia? Porque agora vai ter a Concrete Show, que eu vou com a faculdade, né? Vocês já foram em algum? Como é que é? Legal? Assim? Já fui em São Paulo.
Em Uberlândia também. A gente faz curso, compra curso também pela internet de várias pessoas renomadas, né? Especialização, pós-graduação assim, pós também. Que legal. E vocês falaram do diferencial, assim, qual que é o diferente, tipo, em prática, assim? O que vocês fazem de diferente para ficar relevante no mercado de trabalho? A gente tenta colocar o cliente como prioridade para nós, né? Tipo assim, fazer ele se sentir bem, fazer ele se sentir à vontade de expressar o que ele quer, para a gente poder entender. A gente já teve uma vez que a gente estava apresentando um projeto, um anteprojeto, né? Uhum. E aí, na hora, no escritório mesmo, não ficou do agrado do cliente. E aí a gente pegou e falou assim, não, então vamos tentar modificar de forma que vai ficar do seu agrado. E na mesma hora ali, a gente já foi mexendo no programa, ele foi falando. Então, assim, é ter uma abertura melhor com o cliente, não colocar a gente num patamar, talvez no nível elevado, que às vezes muita gente sai da faculdade assim, não, eu sou engenheiro, então eu tenho, como diz, o rei na barriga, né? Como se diz. Eu que sei, pronto. Não é assim, porque igual a gente lida com pedreiro. Às vezes o pedreiro nem estudou igual a gente, mas sabe, na prática, um jeito melhor de fazer, né? Que vai ficar bom. Então, isso para nós não é problema. E assim com o cliente também. Ele tem total abertura de ver o projeto, a gente faz o 3D, mostra para ele, entendeu? Ver como que realmente está ficando. Dá essa liberdade para ele, eu acho, né? E assim, igual ela falou, né? A nossa prioridade é o cliente. Então, assim, é aquela questão de ser mais presente, né? Porque, assim, não... contratou o projeto, deixar ele ali. Não, a gente sempre tenta, né? Estar presente no decorrer da obra, se for só projeto ou se for execução, é sempre escutar o lado dele. Porque é aquilo, né? A gente está mexendo com o sonho das pessoas, né? Então, assim, a gente precisa escutar elas e isso precisa ser relevante. Então, assim, os clientes vão lá, a gente acha assim, a gente amou o projeto, mas às vezes eles chegam lá e eles querem outra coisa, eles imaginaram outra coisa. Então, assim, a gente vai ali mudando, ajustando, para que eles saem lá do escritório satisfeitos, né? Porque tem muito também da parte estética, que é da opinião de cada um. É muito particular, né? E pode ser um projeto grande, exuberante, e como um projeto simples, né? Independente do tamanho, independente dos acabamentos, da forma que for, é o sonho da pessoa. Então, acaba que a gente se coloca um pouco no lugar deles, né? Se fosse eu, como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria que a pessoa me visse, entendeu? Então, a gente tenta ter essa proximidade com o cliente e não simplesmente desenhar para ele, aprovar na prefeitura, no CREA, pronto, e acabou. É muito mais do que só isso. É muito mais que só isso, né? Tem que saber lidar com as pessoas. Tem um processo. Isso. E é muito gratificante. Quando você fazer seu primeiro projeto e assim, ver o brilho nos olhos. E andar, por exemplo, dentro da casa. Eu fiz isso, primeira vez, né? Primeira construção minha. Peguei o projeto e falei assim, gente, essa parede está com a mesma medida que eu desenhei. É uma coisa simples, mas que pra gente, pelo menos pra mim, foi, né? Nossa, é muito bom. Porque aí, tipo assim, você faz... você tá mexendo com o sonho, igual a gente falou. Então, assim, eles ficam... é muito bom isso pra gente, né? Ver que eles estão satisfeitos, que deu tudo certo. E, assim, que uma coisa que a gente fez, né? Ficou bom. Ficou bom. Isso, deu certo. E vocês já lidaram, assim, com clientes ruins, assim? Vocês já tiveram alguma má experiência? Queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Assim, acho que a gente não pode falar ruim, né? Sempre pode ter algumas particularidades. Porque cada pessoa, né, é diferente. Então, assim, né, é tranquilo. A gente tem que saber. Acontece alguma coisa, algum contratempo, sempre tem. Mas a gente precisa saber lidar, porque esse é o nosso trabalho, né? Porque eu acho que a gente tem uma visão. Por exemplo, você está desenhando, a gente já sabe assim, não, o corredor é essa metragem e tal. E se a gente não consegue passar isso para o cliente, o que acontece? Ele fala que entendeu, a gente executa. Só que na hora, talvez na cabeça do cliente, tá uma coisa totalmente diferente. Então, ele vai bater, mas eu achei que era assim, assim, assado, não sei mais o que e tal. Aí, acaba que dá esses contratempozinhos, né? Por isso que é muito importante, assim, a gente sempre, né, tentar mostrar para eles o que de fato vai acontecer, transparência, né? Então, assim, é normal, né, ter talvez ali um desgaste, mas, assim, é coisas que acontecem em qualquer lugar. Tem que ter um relacionamento, né? Uma obra aí demora
6 Justamente. meses. Então, todo relacionamento você vai ter uma hora que você não vai estar bem, ou o outro não vai estar bem. Um dia você vai estar, sei lá, de TPM. É um relacionamento com qualquer pessoa, né? Entendeu? Aí, Sim. um dia você tá melhor para escutar, outro dia você não tá. Então, E como engenheiro, sua profissão é estar sempre bem, é parecer estar É bem. porque, assim, parecer, né? fomos contratados para resolver problemas, né? Então, Se a pessoa tem um problema, é... infelizmente, E como vocês veem o futuro da engenharia, da construção civil, da engenharia civil em, tipo, 10 anos? Vocês acham que o mercado vai... Como ele vai revolucionar? Quais são os seus pensamentos nesse caso? Eu vejo, assim, com muito mais ferramentas, né, tecnológicas, né? A gente já tem visto isso. Acho que acredito que daqui 10 anos isso vai, né, se tornar muito proporcional, uma proporção muito maior, né? E eu acho que os processos vão ser, talvez, mais rápidos. E também acho que vai ter, tipo assim, uma ênfase maior na parte ambiental, né? Porque, né, com o passar do tempo, essa parte de sustentabilidade, ela tem se tornado muito mais forte, né? é isso mesmo. Essa parte de sustentabilidade é muito importante também, né, na Sim. engenharia. Vocês têm alguns pensamentos sobre isso? Pode falar. Tem acessórios, né, que já que tem que tem Essa sustentabilidade. né? Então, assim, a gente sempre procura também fazer pesquisa. Às vezes tem algum material que vai ser utilizado que tem essa parte de sustentabilidade, aí a gente prefere eles, entendeu? E querendo ou não, essa parte assim de você planejar a sua obra, você está reduzindo o retrabalho, com isso também a parte de lixo. Então, assim, querendo ou não, isso é uma Organização na obra já faz isso. O professor já falou que quanto antes você corrige os problemas, Justamente. menos você gasta também. Com certeza. E vocês têm algum conselho para dar para quem está começando a engenharia civil ou para quem já está formando? Acho que primeiro para quem está começando, quem quer entrar na faculdade, vocês têm alguns conselhos assim do que esperar? Aproveitar as oportunidades, principalmente de estágio, principalmente de ver na prática a forma que acontece. Né? Eu acho que isso é muito importante. Faltou um pouco, ou se fosse hoje, né? Lógico que não tem como voltar, mas assim, todos os estágios que eu fiz, eu acho que eu iria. Talvez você ache que é uma pergunta boba que você tem que fazer, aí eu falo assim, não vou fazer. Mas hoje eu já faria, entendeu? Aproveitar a oportunidade de você conhecer, de você conversar. Eu era mais tímida, eu sou um pouco tímida ainda, mas eu tento mudar isso. Então, eu era bem retraída mesmo e, assim, poderia ter, talvez, surgido mais oportunidade, entendeu? Poderia ter facilitado mais, eu poderia ter aprendido coisas mais rápido. Mas, então, assim, aproveitar todas as oportunidades que tiver de agregar, sabe? Ao seu conhecimento. Eu acho assim que é igual ela falou, né? Aproveitar oportunidades é uma coisa assim que eu me arrependo na faculdade, porque eu fui ter esse start, tipo assim, no meio do curso. No meu primeiro estágio, que eu fui vendo realmente como as coisas funcionam, para mim começar a aproveitar as oportunidades, porque eu também sou uma pessoa muito tímida. E às vezes a gente fica ali, não quero incomodar, tô com vergonha. Isso. Não, tipo assim, você tá ali para aprender. Então, assim, é uma coisa que a gente fala muito com a Ana, que é a nossa estagiária. Você está ali com a oportunidade ali, você pode errar. Então, você está nesse período que você pode errar, que a gente está ali a todo tempo. Então, assim, aproveita. Aproveita para errar, para fazer, assim, tudo que você pode, né, de projeto estrutural, porque às vezes a gente fica muito fixada no projeto arquitetônico e esquece o projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico. Então, assim, e esses projetos são os mais complexos. Então, assim, aproveita. Outro problema também muito grande que eu tenho na parte do estágio é porque eu sou muito ansiosa. Eu acho que vocês até já sabem. Eu quero fazer tudo na hora, eu quero que dê certo agora. E aí eu já mando direto, aí ela já manda a correção. Assim. Não, porque assim, é igual a gente tá falando, né? Às vezes você quer fazer rápido, mas não, você precisa dedicar um tempo de ir ali pesquisar, né? Correr atrás. Isso é um ponto. Corre atrás, porque às vezes você não vai ter tudo ali, né, de mão beijada. Às vezes você... Ser proativo. Eu lembro que numa avaliação de um primeiro estágio que eu fiz, aí tinha uma psicóloga na construtora, aí ela falou isso pra mim, falou assim, você precisa ser mais proativo. Eu era bem
retraída mesmo, entendeu? Então, tipo assim, é pesquisar. Às vezes manda você fazer algum serviço, nossa, eu não sei. Mas pesquisar, entendeu? Para poder fazer da melhor forma. É uma coisa assim que depois ficou até automático, né, Mel? Fica. Quando eu fiz estágio com a Mel, ela simplesmente chegava assim, ó, Bruna, eu preciso disso, desse projeto, desse jeito. Às vezes eu falei, gente, eu nem sei como que eu vou fazer isso. Eu fico pensando. Aí eu ia lá, pesquisava, demorava, falava, Mel, é isso, isso, isso. Então, assim, às vezes, depois que você vai formar, você não vai saber de tudo. Não tem como, né? Você saber de tudo. E às vezes surgem algumas coisas que a gente vai ter que aprender ali. Então, assim, né? Tem várias ferramentas hoje que a gente consegue correr atrás. Então, ser proativo. Isso. E determinado, não desistir. É muito do ser humano mesmo, você ser muito imediatista, você já querer os resultados agora. E às vezes ali você vai precisar Principalmente a dedicar um gente que tempo. faz e que fez engenharia civil. Repara pra você ver. A gente é muito analítico, né? Então, já analisa ali, já quer Rapidinho resolver. já quer dar aquela... Não é isso. Mas às vezes... E é sabido, assim, que tem uma deficiência muito grande na mão de obra no mercado de trabalho. Principalmente aqui na engenharia, na construção civil e tudo mais. Levando em consideração essa questão, como que vocês lidam com essa situação? E se vocês já perceberam as mudanças na construção civil? Eu acredito assim, né, aqui em Piuí, eu acredito que não vai demorar muito, a gente vai ter outro sistema de construção. Né? A gente vê aí cidades maiores, São Paulo, né, em outros estados, que não é feito mais desse modo convencional, porque aí demanda muito mais mão de obra e realmente está bem escasso, né? Graças a Deus a gente tem algumas pessoas de confiança, mas assim, é uma coisa a se preocupar e eu acredito que sim, que vai mudar o sistema de construção civil aqui. E no mundo, né? Nós já tivemos bastante problema com mão de obra. Já. Hoje nós estamos numa fase, igual a Bruna falou, que a gente já tem quem direciona. Graças a Deus. Mas assim, a gente já passou por uns maus bocados. Nossa! Para falar de forma leve. De forma leve, isso. E aquela coisa, né? Oferta e demanda, né? Então, assim, como tem pouca mão de obra, então, assim, querendo ou não, a pessoa vai escolher. E talvez, assim, pega 5 e vai te enrolando. Então, assim, a gente lida com isso também. Isso. Deixa de colocar algum material da construção, igual no início a gente falou. As pessoas só... Eu acho que tem, né? Profissional, nem sei se são profissionais mesmo, mas assim... Que só pensa neles, não, em terminar aquilo ali rápido e não... Porque a gente lida muito com segurança também, né? Sim. Na nossa área, né? Se não tiver segurança, como que faz? É Então, que eu falei de ser imediatista, né? isso. Então, assim, pensa, calma, respira. Olha direitinho, revisa. Mas isso aí é com o tempo, né? É com o tempo que a gente vai vendo. E vai conhecendo pessoas, alguns vão indicando outros. Aí o que deu certo numa obra, você passa para outra. O que já não deu, você já descarta. E aí vai. E essa parte também que vocês falaram de trabalhar com pessoas, acaba não sendo só com o cliente, né? Não. Acaba sendo com o pedreiro da obra, com o pessoal que está realmente botando em prática, né? Na verdade, é mais até com eles mesmo. Porque a gente... contato diário, né? É diário. Então, você acaba virando ou muito amigo, ou então... É um amor e ódio ali na Aí, obra. às vezes é muito amigo, aí folga um pouco, às vezes. conflito Você de tem que dar um interesse. passo para trás. Lembrar que, tipo, separar bastante nessa parte do... É igual, tipo assim, a Melry falou, né? A gente, ali na obra, são obras assim, pode 8, 12 meses ou até mais. Então, assim, a gente, né, tem um relacionamento. Você também não pode ficar de briguinha. Então, assim, tem que saber essa questão, né? A gente que está ali como responsável da obra, a gente tem que ter essa parte de gestão de pessoas, de processos, né? Para que tudo saia de forma, né, que a gente planejou para evitar esse tipo de conflitos. E vocês podem detalhar a forma como vocês trabalham as etapas que envolvem essa prestação de serviço com os clientes? Então, assim, a gente oferece aqui em Piuí, né, o serviço de execução de obras, mas também, assim, não só em Piuí, mas em outras cidades, a parte de projetos. Então, assim, vai depender muito do que o cliente quer, né? Primeiramente, é entender o que ele precisa.
Isso, né? Tem a parte de projeto, a parte de execução, questão de mão de obra. Geralmente a gente tem um pedreiro que faz a parte, né, de alvenaria, fundação, a estrutura da casa, depois passa para a questão de acabamento. Tem os que fazem a parte hidráulica. A gente, na verdade, tenta separar cada etapa da obra, sabe? Que foi uma forma que a gente achou que ficou melhor para nós, né? A gente achou vários profissionais que deram certo dessa forma. Quem faz a parte de alvenaria, quem faz a parte hidráulica, a elétrica. E aí aquilo, né? A gente não sabe de tudo. Então, né? É bom sempre procurar alguém que é especialista no que está fazendo. Então, isso funcionou muito para evitar retrabalho, erro. E, assim, na parte de projeto, a gente sempre faz um briefing, né? Para entender o que o cliente quer. Aí, depois a gente faz um pré-projeto. A planta humanizada. A planta humanizada, um estudo de fachada. E apresenta para o cliente para entender se realmente é aquilo que ele quer, né? Ou se precisa mudar alguma coisa. E aí, depois a gente vai partindo para os próximos processos. E eu tinha perguntado também antes, né, sobre conselhos que vocês dariam para o pessoal que está entrando na faculdade. Algum para quando você sai, além do estágio, claro. Conselhos para quem está saindo da faculdade? Não tenha medo, vai dar tudo certo. Não virar Uber. Não, é aquilo, né? Antes, se você já saiu, né? Mas, assim, a partir do momento que você vai aproveitar as oportunidades ali na faculdade, assim que antes de você sair, você já traçou uma estratégia do que você vai fazer, né? Mas é aquilo, né? Tenta definir o que você realmente quer, porque a engenharia ela é muito ampla. Então, às vezes, você quer só execução. Eu tenho amigas que foi só para projeto de estrutural. Ou, não, só a parte arquitetônica. É definir o que você quer, né? A gente gosta de tudo, né? A gente fala, eu acho que aqui, como é uma cidade pequena, não tem como a gente fazer totalmente essa divisão. Vou mexer só com um tipo de projeto. Mas às vezes, assim, meu objetivo é trabalhar numa construtora enorme, uma multinacional. Então, não desistir, sabe? Porque os desafios vão vir muito. E no início. É demorado até dar tudo certo, começar a dar certo. Ter paciência, né? Porque, assim, nada é fácil, né? E ali, assim que você sai, por questão de insegurança e talvez questão de oportunidades, né? Lógico que tem pessoas que têm, assim, maiores oportunidades do que a outra, mas é não desistir mesmo. Aqui em Piuí, o mercado da engenharia civil é muito concorrido. Bastante. Também com uma faculdade, né? Bastante. Acaba formando bastante gente, Alguns jogam um preço lá embaixo. Alguns jogam lá em cima. Alguns lá em cima. E aí a gente vai tentando equilibrar. Ai. Como que vocês lidam com imprevistos? Assim, tipo, essa parte de cliente... Voltando, né, na parte mais humanitária, assim, essa parte... deu um imprevisto na obra... O cliente não está satisfeito ou aconteceu alguma outra coisa? Tem algum? É não se desesperar, né? A gente está ali, mais uma vez, para resolver problemas. Senão é entender o que é o problema, né? Se foi uma entrega que não foi feita correta, um piso que não... Né? E tentar entender, não adianta você sair brigando com todo mundo, isso não vai resolver o problema. Querer ir embora, não adianta você querer largar tudo da vontade. Às vezes, tipo assim, não vou mexer mais com isso e tal... Mas eu acho que não é assim, né? Você tem que entender. Às vezes, engolir o choro, às vezes, né? Não sai chorando da obra. Não sai chorando para todo mundo ver. Entendeu? Conversar com o cliente, porque ele também vai chegar uma hora que ele vai conseguir te compreender. E também trazer a solução. Eu falo assim, você já tem que ir sabendo que houve um problema, você já tem que ir com a solução e tentar passar a sua tranquilidade, que às vezes você nem está tranquilo, mas tentar passar uma tranquilidade para ele ver e confiar em você que vai dar certo. É porque é aquilo, né? Nós que somos os técnicos, né? Então, assim, o cliente confia nas nossas soluções. Então, assim, realmente, passar segurança para o cliente é muito importante. Com o Dr. Nelson, quando a gente teve um bate-papo aqui, eu falei pra ele, eu acabei dizendo, eu tô um pouco nervosa. Ele virou pra mim, você nunca fala que você está nervosa. Você pode estar morrendo, você pode estar querendo roer a unha, mas você fica calma, respira, porque a pessoa às vezes nem percebe que você tá nervosa. Justamente. É aquilo também, às vezes alguém fala, você sabe fazer isso? É uma coisa que eu aprendi muito no estágio. Você sabe...
Sei. Não, até quando eu posso te entregar? Aí, a partir dali, você vai buscar pessoas que sabem fazer, talvez uma assessoria, uma consultoria, né? Normas, leis, que você consegue, né, buscar esses conhecimentos. Então, assim, nunca fala, não sei, não tem nem ideia. Não sei. Teve um colega meu na faculdade que, depois de formado, né, a gente conversando e tal, aí ele falou assim, ó, você nunca fala que você não sabe fazer. Porque você sai da faculdade, você acha que, às vezes, assim, nossa, eu sei tudo de engenharia. Aí, no primeiro projeto, ou no primeiro serviço, você vê que se você não pesquisar, se você não correr atrás, parece que você nunca nem estudou. Sim. A verdade é essa. Verdade. Então, tipo assim, você gasta um tempo para você pesquisar, para você lembrar do que o professor explicou, pegar suas anotações, entendeu? Tudo isso é normal de acontecer no início, né? Que às vezes a gente acha que não é normal. Nossa, eu não sei nada, mas não é isso, né? Será que é só eu? E não é, né? Todo mundo. É todo mundo. No meu primeiro estágio que eu fiz antes daqui, quando eu fui fazer entrevista, ele me perguntou, você sabe edição de vídeo, essas coisas assim, porque eu tô querendo fazer umas aulas, não sei o quê. Eu falei, claro que eu sei. Eu cheguei em casa, a primeira coisa, eu mandei mensagem pra minha amiga, que é design gráfico, como é que eu mexo no Photoshop? Como é que eu edito o vídeo no isso aí, CapCut? tá vendo? Mas, assim, é sempre importante você ter a responsabilidade, né? Porque, assim, eu sei, mas, né, Tem eu vou que fazer entregar. Isso, tem que Isso. entregar e de forma correta. E como a gente está falando de engenharia, de forma segura, funcional. Então, tem que ter essa preocupação da responsabilidade, né? Do que você está entregando. Isso é importante, né? Muito importante. Empreender no Brasil acaba sendo um grande desafio. Na grande maioria das vezes, o empreendedor acaba desempenhando várias funções na empresa. Como é a realidade de vocês, quanto empresárias? Olha o silêncio. Mas eu acho que é muito isso mesmo, né? Desafiador. Porque ali você começa a fazer a parte comercial, executar, administrativa, tudo, né? Uma pessoa fica responsável por tudo. Né? E conforme a empresa vai crescendo, né, a gente vai delegando essas questões, que é muito importante, né? Para que seja feito, né, bem feito, né? Então, assim, uma área comercial, né, em qualquer escritório é muito importante. Administrativa, financeira. E vocês que estão em duas, acaba sendo Um mais pouco, tranquila, né? Mas a gente já está delegando essas questões. Tá, graças a Deus nós estamos chegando nessa fase. Mas mesmo sendo duas, acaba... Por exemplo, às vezes eu tô mais nervosa, mais desesperada assim, com alguma coisa, né? Preocupada com alguma coisa, e às vezes ela tá calma. Aí acaba que vai dando esse equilíbrio. Mas é desafiador, não é uma coisa... A palavra, né? Empreender é linda. Né? Mas no dia a dia, assim, Você é tem seu complicado. negócio, é bonito, você fala, é bonito, mas vai ali no dia a dia mesmo. O início ali, né? Se você não tem determinação, realmente é muito difícil. Porque ali no início, às vezes, você não vai ter ninguém pra te investir, né? Vai ser só você. Então, tem que ter determinação. Não é fácil mesmo, não. Se fosse eu tenho uma frase minha assim, se fosse fácil, todo mundo fazia. É, realmente. Verdade. E aí, como que é liderar empresas, assim, equipes assim, multifuncionais? Porque no escritório a gente acaba fazendo, né? O projeto estrutural, o projeto de Hidrossanitário, isso. elétrico. Você fala na obra, por exemplo? Sim, porque você vai tratar com muita gente, sempre muita gente, né? E aí você falou que tem vários profissionais que são... A gente tenta se organizar, né? O foco né? O planejamento. Isso. Antes de tudo, fazer esse planejamento da obra. Vai começar tal dia, tem tanto tempo para a questão de alvenaria. Depois de dias que a gente já demarcou no cronograma, a parte vai começar a outra parte. Então, o outro pedreiro já tem que estar sabendo disso, que ele vai começar tal dia, sabendo o que vai acontecer, entendeu? Tem tudo, não é nada inesperado, não. Porque se for, nem acontece, né? Isso. É entender os processos, né? Então, igual ela falou, acabou a alvenaria, eu sei que vai vir tal outra coisa. E sempre tá comunicando. A gente faz grupo no WhatsApp, manda mensagem, liga, daqui 15 dias você já pode entrar na obra. Daqui tantos dias, questão de material também, às vezes... Né, pede material, então pede com antecedência. Ainda tem o material, mas está quase finalizando, a gente já pede, entendeu? E aí
tenta antecipar tudo. É ter essa gestão. Às vezes dá alguma coisa errada, mas tem que ter esse Não tem o planejamento. que A gente fazer, fazer o planejamento, a gente faz, mas Imprevistos acontecem. imprevistos acontecem. E aí a gente lida com o que... E vocês são muito, tipo, de visitar a obra, de ver, assim, como é que tá? Porque acho que eu já fui uma vez com a Melanie, né? Em coisa assim. Como é que é? Em Capitólio, né? Capitólio. Vocês são... tem que ir muito? Eu acho que ali é muito importante, né, a nossa presença na obra, até por essa questão de gestão. Então, assim, né, se é a gente que está executando, é todo dia. Todo dia tem que ir. Porque senão, às vezes, segunda-feira teve um erro e aquele erro vai persistir. E se você for só na segunda, né, ferrou. Então, assim, é muito importante essa presença na obra, todo dia, diária. Você tem que ir na segunda, na terça, né? Quando não é nós que estamos responsáveis, né, pela execução, porque, por exemplo, assim, tem cliente que já tem o pedreiro dele. Então, a gente faz os projetos, faz o planejamento da obra dele, mas quem executa é um pedreiro que ele próprio contratou. Então, aí a gente trabalha com visitas. Principalmente quando vai, antes de concretar qualquer parte estrutural. Então, a gente define quantas visitas no mês, quais serão, e não o que pode ser feito ou não antes e depois das visitas, entendeu? Mas sempre está passando e sempre ter aquele dia certo de estar ali olhando. Bom, o papo tá bom, mas infelizmente nosso tempo já tá acabando. Eu gostaria de agradecer de novo aos nossos patrocinadores e principalmente as duas meninas por estarem aqui hoje, disponibilizarem o tempo delas. E muito obrigada a vocês também que estão assistindo. E é isso. Até o próximo episódio.